todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser falsificada é a coragem. Você pode fingir ser sábio, pode fingir ser justo, pode até fingir que é temperado. Mais cedo ou mais tarde na vida, você terá que enfrentar seus problemas. E para enfrentá-los, você precisa de coragem. Coragem não é sinônimo de loucura. Correr riscos excessivos da loucura não é coragem. Também não significa nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a virtude que permite fazer o que é certo, apesar das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo. É algo natural, mas mesmo assim ela faz o que acredita ser correto e necessário em cada situação. Não adianta fugir dos problemas. O único resultado é que os problemas se tornam maiores. Uma pessoa com história age apesar dos obstáculos, superando-os e traçando seu próprio caminho. Temos o exemplo de Hércules. Quando ele estava chegando à idade adulta, ele não sabia o que fazer da vida. Um dia ele adormeceu e começou a sonhar. 2 caminhos se abriram diante dele, e de cada caminho apareceu uma mulher. De um lado, a virtude, e do outro, o prazer. O prazer disse a Hércules: "Eu te levarei pelo caminho mais doce e fácil, e você não ficará sem experimentar nenhum dos prazeres. Você viverá sem conhecer dificuldades e tristezas. Desfrutará de grandes prazeres alcançá-los com o mínimo esforço possível." O prazer prometia a Hércules uma vida fácil, com atalhos e sem desafios, uma vida tão mínima de trabalho possível. Após a proposta do prazer, a virtude disse: "Vou explicar-te como são as coisas na realidade. Os deuses não concedem nada a homens e homens sem esforço. Se você deseja alcançar algo, terá que trabalhar duro para alcançá-lo. Se quiser que toda a Grécia admire a sua coragem, deve tentar fazer algo de bom para todos da Grécia." A virtude lhe prometeu um caminho difícil, com possíveis recompensas e grandes sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Ele não viveu uma vida fácil, mas sim uma vida com propósito. Ele trabalhou duro e cometeu vários erros ao longo do caminho. Ele enfrentou corajosamente tudo o que precisava fazer, até se tornar um deus. Assim como Hércules, as pessoas históricas escolhem o caminho da virtude, e para agir com virtude, coragem é necessária. Neste vídeo falarei sobre coragem, a segunda das 4 virtudes estoicas. Imagino que você já conheça a história da Batalha das Termópilas. O exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçou destruir toda a Grécia. Confrontados com a falta de coordenação dos exércitos gregos para se defenderem contra os invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los para ganhar tempo para os gregos se organizarem. Como não pode levar o exército espartano para a batalha por motivos religiosos, Leônidas sai para o desfiladeiro das Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que era suicídio. 300 contra 300.000 não tinham chance de vencer. Ainda assim, eles sabiam que era o que precisavam fazer. Era seu dever como espartanos e gregos. Eles provavelmente estavam assustados com a perspectiva de morrer, mas não demonstraram e não permitir que isso afete seu julgamento sobre o que é certo. Isto é coragem. Enfrentar uma situação complicada que o levará ao limite e, apesar disso, agindo corretamente e enfrentando o problema. Você não foge disso. Os 300 espartanos morreram nas Termópilas, junto com o rei Leônidas. Mas graças ao seu sacrifício e coragem, os gregos conseguiram organizar-se em Salamina e Plateia, onde derrotaram os persas. Graças à coragem dos 300 espartanos, toda a Grécia foi salva. Esta história é um claro exemplo de coragem. Diz a lenda que Leônidas defendeu o próprio Hércules. Sem dúvida, ambos são exemplos claros de coragem estoica. Os estoicos não procuraram o risco, nem se colocaram intencionalmente em situações perigosas. Eles não evitaram perigos ou situações desagradáveis. Porém, quando acreditaram que algo mais importante estava em risco, não hesitaram para enfrentá-los. Para os historiadores, a coragem é absolutamente essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir racionalmente implica agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir racionalmente, é preciso ter coragem. É necessário ter coragem para enfrentar o seu ego, coragem para lutar contra os seus preconceitos e aproximar-se da verdade, coragem para reconhecer seus erros, mesmo que doa, coragem para enfrentar opiniões externas
coragem para buscar atingir seus objetivos e coragem para admitir tudo o que pode ser mudado. Para trabalhar a nossa coragem, devemos nos concentrar em 3 aspectos. A primeira é trabalhar nosso senso de responsabilidade. Devemos refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e estar conscientes do que isso significa. Ser responsável por algo implica cuidar e proteger. Significa que quando algo não vai bem, a culpa é nossa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300 espartanos. Os 300 espartanos que foram lutar sabiam que eram responsáveis pela proteção e defendendo sua cidade e as pessoas que nela vivem. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem compreender que este é a sua responsabilidade. É o que devem fazer, gostem ou não. A vida de muitas pessoas depende deles. A segunda é entender o que está sob nosso controle e o que não está. São inúmeras as situações que nos causam medo e que não dependem de nós. É importante distinguir o que podemos controlar e o que não podemos controlar. A coragem histórica parte das seguintes questões. Se algo que me assusta é completamente fora do meu controle, que sentido faz ter medo de algo que não posso ao controle? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o externo não pode nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos podem nos afetar. Por que ter medo do que é externo a nós? Os historicistas refletiram sobre estas questões para não terem medo, por exemplo, de pobreza, opinião pública, doença ou mesmo morte. Um recorde não é tolo ou corajoso apenas por ser corajoso. Uma história não tem medo porque percebe que não há nada. A terceira é praticar a coragem nas palavras de Sêneca. Não há pessoa menos afortunada do que aquele a quem a adversidade se esquece, pois não tem oportunidade de se testar. A coragem deve ser praticada diariamente. Com pequenas ações do dia a dia, você pratica sair da zona de conforto, usando a OS pouco para fazer coisas com as quais você não se sente confortável. É importante nos acostumarmos a ser corajosos, pois em algum momento todos enfrentaremos situações. Isso exigirá coragem para superá-los. Não deixe que essas situações o surpreendam desprevenido. Treine sua coragem diariamente. O que você achou dessa virtude? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo inspire você a se tornar mais corajoso em situações que exijam isso. Lembre-se que coragem significa agir corretamente, mesmo com medo ou diante das circunstâncias. Portanto, deve ser sempre acompanhado de prudência. Não se trata de agir impulsivamente, mas de agir com propósito, assumindo riscos pelo bem maior. Encorajo-vos a pôr em prática esta virtude histórica, tal como Hércules e Leônidas. Deixo aqui 2 vídeos para que você possa continuar aprendendo sobre o estoicismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho de notificação, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.